Meus irmãos, nesse momento que vamos meditar na Santa Palavra do Senhor, convido os irmãos, toda a igreja, que abram suas Bíblias, Palavra do nosso Deus, no livro de Atos, capítulo 28, Atos 28. Nós vamos ler do verso 1 ao 15. Atos 28, do 1 ao 15. Texto que iremos meditar nesta tarde, final de tarde aí, começo de noite, neste dia do Senhor. Atos dos Apóstolos, capítulo 28, de 1 a 15. A palavra do Senhor nos diz assim, meus irmãos. Uma vez em terra, verificamos que a ilha se chamava Malta. Os bárbaros trataram-nos com singular humanidade, porque acendendo uma fogueira, acolheram-nos a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Tendo Paulo ajuntado e atirado à fogueira um feixe de gravetos, uma víbora, fugindo do calor, prendeu-se-lhe a mão. Quando os bárbaros viram a víbora pendente na mão dele, disseram uns aos outros: certamente este homem é assassino, porque, salvo do mar, a justiça não o deixa viver. Porém, ele, sacudindo o réptil no fogo, não sofreu mal nenhum, mas eles esperavam que ele viesse a inchar ou a cair morto de repente. Mas depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando de parecer, diziam ser ele um deus. Perto daquele lugar havia um sítio pertencente ao homem principal da ilha, chamado Públio, o qual nos recebeu e hospedou benignamente por 3 dias. Aconteceu achar-se enfermo de desinteria, ardendo em febre, o pai de Públio. Paulo foi visitá-lo e, orando, impôs-lhe as mãos e o curou. À vista deste acontecimento, os demais enfermos da ilha vieram e foram curados, os quais nos distinguiram com muitas honrarias, e tendo nós de prosseguir viagem, nos puseram a bordo tudo o que era necessário. Ao cabo de 3 meses, embarcamos no navio alexandrino, que invernara na ilha, e tinha por emblema Dióscuros. Tocando em Siracusa, ficamos ali 3 dias, donde bordejando chegamos a Régio. No dia seguinte, tendo soprado vento sul, em 2 dias chegamos a Puteoli, onde achamos alguns irmãos que nos rogaram ficássemos com eles 7 dias. E foi assim que nos dirigimos a Roma. Tendo ali os irmãos ouvido notícias nossas, vieram ao nosso encontro até a praça de Ápio e as 3 vendas. Vendo-os Paulo e dando por isso graças a Deus, sentiu-se mais animado. Oremos, irmãos. Senhor, eis-nos aqui o teu povo diante do Senhor, da tua majestade santa, bendita. Pela tua graça, ó Pai, o Senhor nos dá ser o teu povo, aqui neste lugar reunido para adoração. Mesmo pecadores, indignos, o Senhor nos amou na eternidade, nos deu teu Filho para morrer em nosso lugar, pagar a nossa dívida dos nossos pecados, nos deu teu Espírito em nossos corações, nos santificando, nos regenerando, nos unindo à tua igreja, e tem nos dado esta graça, ó Pai, de te servir continuamente na nossa vida diária, mas especialmente, ó Pai, no teu santo dia, poder nos apresentar publicamente aqui como igreja, para prestar o culto que ao Senhor é devido, a adoração
que ao Senhor é devido, ouvir a tua palavra, meio de graça para a tua igreja, que o Senhor estabeleceu, ó Pai, para nosso aperfeiçoamento na fé, para que sejamos continuamente fortalecidos, purificados, ó Deus, do nosso pecado, santificados. Ó Pai, toma a tua igreja aqui reunida, Deus, cada um de nós. O Senhor conhece as nossas debilidades. O Senhor conhece, ó Pai, as carências de cada um dos teus servos aqui, desta igreja local. Ó Deus, fortalece a tua igreja na fé. Venha o teu reino aqui neste lugar. Que Cristo unicamente venha exercer a autoridade. Abençoa, ó Pai, esta igreja, este conselho, esta igreja local. Que a tua palavra seja a autoridade máxima aqui entre nós. O teu evangelho, a tua lei. E que cada coração venha se curvar diante do Senhor, da tua majestade. E que nós possamos, ó Pai, tão somente atender à voz do Senhor na palavra. Edifica a tua igreja, pedimos, santifica, perdoa as faltas, alcança perdidos também aqui nesta cidade, salva, ó Deus, pecadores, que o Senhor possa fazer com que a tua palavra seja propagada e que vidas venham ser resgatadas, ó Deus, aqui. É o que pedimos, oramos, em nome de Jesus, te agradecemos. Amém. Meus irmãos, o Senhor Jesus Cristo, Ele está presente com o seu povo. E Ele está cumprindo tudo aquilo que Ele prometeu para a sua igreja. Enquanto nós estamos aqui na viagem desta vida, estamos aqui como peregrinos de passagem, mas o Senhor está presente conosco, a sua igreja, com o seu povo. E o Evangelho, o Senhor Jesus Cristo, no Evangelho segundo Marcos, nós temos ali no final do Evangelho de Marcos a descrição dos seus últimos momentos, antes da sua ascensão, antes dele entrar no seu estado de exaltação. É claro que na ressurreição ele já recebeu um corpo glorificado, ele já estava num estado de exaltação, mas ele ascendeu aos céus, está assentado à destra de Deus Pai. Mas antes de ascender aos céus, ele apareceu aos seus discípulos várias vezes. E lá no Evangelho de Marcos, nos outros evangelhos também, nós temos relato de que no primeiro dia da semana, em um domingo, em um dia como este que estamos aqui, pela manhã bem cedo, ele ressuscitou. E ele apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. E ela então foi dizer aos outros discípulos que haviam sido companheiros, estavam tristes, chorando. Mas o texto diz que eles não acreditaram no que ela disse. Em seguida, ele apareceu a 2 discípulos que estavam de caminho ali, num campo, e eles depois foram anunciar aos outros discípulos, e eles também não acreditaram no relato de que Jesus está vivo. Ele ressuscitou. Todos os discípulos estavam ali, como que com os olhos vendados, chorando pela morte do Senhor. Mas finalmente o Evangelho nos diz que ele apareceu aos 11, quando estavam à mesa, e o texto diz que ele censurou-lhes a incredulidade, dureza de coração. Porque Jesus disse várias vezes para os seus discípulos em vida que ele haveria de padecer, ser entregue nas mãos das autoridades, ser morto, crucificado, mas eles não deram crédito a isso e também não deram crédito à notícia da ressurreição. Mas mesmo assim, Jesus disse aos discípulos: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Ele apareceu aos discípulos, ele disse: ide por todo o mundo.
Pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer, será condenado. E então, no evangelho de Marcos, está registrado ali o que Jesus disse a esses discípulos, alguns sinais que nós entendemos são credenciais apostólicos. Sinais, milagres, que de modo especial na era apostólica, Deus operou, dando chancela, confirmando o ministério dos apóstolos, e ali Jesus diz, estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal, e se impuserem as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Sinais que acompanharam a pregação, especialmente ali na era apostólica. Nós vemos em todo o livro de Atos, nós já vimos ali na vida de Pedro, o coxo sendo curado. Sinais, dons miraculosos. E aqui também na vida de Paulo, e nós já também passamos em outras ocasiões, onde nós vimos Cristo operando por meio de Paulo, grandes feitos. E aqui também no nosso texto, podemos ver Jesus cumprindo a sua palavra através da vida do seu servo. O apóstolo Paulo, nós vemos Jesus cumprindo as suas santas palavras. E, meus irmãos, nós sabemos que, como já acompanhando aqui a exposição de Atos, que Jesus, por exemplo, no capítulo anterior, disse a Paulo que ele tivesse bom ânimo, porque ele haveria de comparecer lá, né, em Roma. E então nós vemos, irmãos, que Cristo está cumprindo os seus propósitos na vida da igreja, na vida dos seus servos. E nós vemos que Paulo foi muito perseguido pelos judeus, até mesmo vimos ali as autoridades romanas agindo de modo político, agindo contra a justiça, deixando Paulo preso. Então nós vemos que, independente das adversidades na vida de Paulo, Cristo está cumprindo as suas promessas. Cristo está cumprindo. E o fato de Deus cumprir as suas promessas não quer dizer que não passaremos por adversidades. O fato de que Deus nos prometeu, quando cremos, que quem crê, né, como nós vimos aí, quem crê e for batizado será salvo. Nós seremos salvos. Mas, irmãos, nesse caminho para o céu, nesta viagem que estamos aqui transitando em direção à glória eterna dos céus, acontecerão situações difíceis, problemas, dificuldades. Estamos sujeitos às enfermidades desta vida. E então nós vemos isso claramente acontecendo na vida de Paulo. Deus cumpriu, está cumprindo. Paulo, no nosso texto, ele chega a Roma. Mas quanto sofrimento, naufrágio, quanto sofrimento, sendo mordido por uma víbora, as pessoas dizendo que ele só podia ser um assassino mesmo, falando dele desta maneira. Então nós vemos, irmãos, que Deus vai cumprir todos os seus propósitos na vida dos seus, da sua igreja. Mas isso não anula as tribulações, as aflições que são comuns. Então, o fato de sermos o povo da aliança, o povo de Deus, isso não vai nos eximir. Deus não nos promete que nós não enfrentaremos lutas e dificuldades nesse mundo. No versículo 1, então, aí nós vemos que, os irmãos lembram, né? No capítulo anterior houve um naufrágio. O navio deu com um banco de terra, quebrou ali, as pessoas tiveram que nadar. Deus disse a Paulo que não ia se perder nenhum. E então, depois do susto, nós vemos aí no verso 1 do capítulo 28,
que eles chegaram à terra, talvez numa situação tão precária, né, desnorteados, atordoados, possivelmente não sabiam onde estavam, até verificarem o nome da ilha e descobriram que era Malta. Meus irmãos, naufragar certamente é uma experiência de muita angústia, né? Muita gente não sabia nadar naquele barco. E então eles chegaram numa ilha desconhecida, a princípio, e isso era algo altamente perigoso. Poderia acontecer algo terrível ali. Eles não sabiam onde eles haviam parado, mas o texto nos diz que eles verificaram, estavam em Malta e, pela providência de Deus, é uma ilha que fazia parte do Império Romano. E haviam soldados romanos ali também, centuriões, né, um centurião. Então, graças a Deus, chegaram numa ilha que é território romano. Então, eles descobriram que estavam em território romano. E ali havia, naquela ilha, então, o texto vai nos dizer, no verso 2, haviam bárbaros naquela ilha. Bárbaros, na cultura grega, é todo aquele que não fala grego, ou não é um grego. E esses bárbaros, então, ali naquela ilha, haviam, tudo indica, alguns romanos, há uma autoridade de nome Públio, um nome romano. A história diz também que haviam descendentes de fenícios, um povo antigo, esse povo é lá de perto da Palestina, vizinho dos judeus, talvez até de língua similar, língua semítica, esses fenícios. E então esses fenícios chegaram ali, e Malta era uma cidade importante, era um porto importante da antiguidade, porque ali no Mediterrâneo os barcos paravam ali nas suas rotas e havia comércio ali. Então, além dos romanos, aqueles de língua romana, além dos fenícios, deveria haver ali uma população bárbara também, uma população bárbara. E aí, diante dessa tensão de não saber onde é que estamos, todos com frio, molhados, quase afogados, né, mas poupados ali. E nós vimos que foram 276 tripulantes. Muita gente chegando ali na ilha. E o texto nos diz que eles foram bem recebidos. Nós vemos já a providência de Deus, cuidando de Paulo e daqueles que estavam com ele. Então, no verso 2 diz que os bárbaros trataram-nos com singular humanidade, porque acendendo uma fogueira, acolheram-nos a todos por causa da chuva e por causa do frio. Então, todo mundo molhado, com frio, e os bárbaros prepararam ali um fogo, né, para poder aquecer, ajudar as pessoas a se secarem. Então, Deus preparou uma recepção agradável. Deus está cuidando de Paulo em meio à adversidade, em meio aos problemas, em meio ao seu dever, em meio a momentos de grande crise, mas nós vemos que Deus está cuidando do seu servo, as promessas de Deus estão se cumprindo na vida de Paulo. E então, no verso 3, nós vemos que Deus providencia para o bem de Paulo uma circunstância em que um milagre acontece. Paulo, ele está ali como é do seu perfil, da sua característica. Paulo é descrito na Bíblia como alguém muito ativo, muito trabalhador. Ele recomenda também à igreja sempre isso nos seus escritos. Então, os bárbaros estavam ali fazendo uma fogueira. E Paulo, o verso 3, diz que ele também estava ajudando, cooperando, ativo. E aí ele pega um monte de gravetos para jogar naquele fogo. E quando ele vai jogar, uma víbora, uma serpente, agarra na sua mão, como que fugindo do fogo. Então, veja aí no verso 3, uma víbora fugindo do calor,
prendeu-se-lhe a mão. Um animal venenoso, peçonhento. E, meus irmãos, um animal que tem um veneno, uma serpente venenosa, que tem um veneno mortal, ela inocula esse veneno na corrente sanguínea. E isso é levado a todo o corpo. E isso afeta o sangue, conduz a todo o corpo esse veneno. E isso conduz até a morte. E pela reação dos bárbaros da ilha, aparentemente aquela cobra, aquele animal, de fato deveria ser um animal mortífero, um animal venenoso. Então Paulo, ele é mordido por este animal. E a expectativa era de morte. Verso 4. Quando os bárbaros viram a víbora pendente na mão dele, disseram uns aos outros: certamente esse homem é assassino, porque salvo do mar, a justiça não o deixa viver. Lembre, irmãos, Paulo, ele está como um preso. E lembre que quando todo mundo caiu dentro da água para nadar por suas vidas, os soldados romanos queriam matar Paulo e os outros presos. Então, tudo indica, aquelas pessoas perceberam, sabiam que Paulo era preso, né, era presidiário ali. Mas claro que ele é preso por causa de Cristo, é um inocente. Né, ele está preso por causa do Evangelho. Mas as pessoas perceberam que ele era um detento, que ele era um preso. Então, depois de toda aquela tribulação, depois de ter escapado do mar, agora o homem vai morrer na praia, né, mordido de uma serpente. Então, aqueles bárbaros, eles eram religiosos. Eles não criam no Deus da Bíblia, eles não sabiam sobre Jesus Cristo, mas eles tinham seus deuses. E haviam deuses ligados à justiça. E na mente daquelas pessoas só podia ser um castigo dos deuses. A justiça divina está perseguindo este homem. Ele deve ser um criminoso mesmo. Deve ser um assassino. Então nós vemos que essa leitura que eles fizeram aí no verso 4, e nós sabemos que essa leitura é feita porque esses de Malta, esses malteses, não conhecem Jesus Cristo e o seu poder concedido aos seus para suportar cobras e escorpiões. Jesus diz isso nos seus evangelhos, no evangelho de Lucas, no evangelho de Marcos. Ele concedeu este poder, estas credenciais aos seus apóstolos. Mas aqueles homens nada sabem sobre o mediador, sobre o Deus homem, sobre aquele que tem todo o poder no céu e na terra, aquele que é o Senhor, o cabeça da igreja, aquele que deu ordem, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. E ele deu autoridade aos seus discípulos. Ele disse lá no começo do livro de Atos: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Samaria, como até aos confins da terra. Então, nesse encontro com Paulo, eles nada sabiam sobre Jesus, sobre o poder de Cristo. São homens supersticiosos, creem em outras divindades, mas são religiosos. Eles acham, isso aí, a justiça está atrás deste homem. Porém, verso 5 diz que Paulo, sacudindo o réptil no fogo, não sofreu mal nenhum. Não sofreu mal nenhum, nada aconteceu. Mas não bastou isso, ele sacudiu o réptil no fogo. No verso 6 é dito que eles ficaram olhando para Paulo. Ficaram olhando, observando, esperando o veneno fazer efeito.
o sangue sendo bombeado pelo coração, levar aquele veneno pela corrente sanguínea a todo o seu corpo, e ele viesse a morrer ali, rapidamente. Mas depois de muito esperar, vendo que nenhum mal lhe sucedia, mudando de parecer, diziam ser ele um Deus. Veja que povo idólatra, né? Supersticioso. O primeiro parecer esse é um assassino mesmo. É um criminoso. Vai morrer. Qualquer momento vai morrer. Ó. Escapou do mar para morrer picado de cobra. E agora estava dizendo, só pode ser um Deus, que resistiu, que poder é isso, né? Resistiu a esse veneno. Então, irmãos, nós vemos que Deus, Cristo, Deus na sua providência, preparou essa circunstância para manifestar o seu poder, um sinal, um milagre. Para manifestar não o seu desprazer para com a vida do seu apóstolo, mas para manifestar na vida de Paulo que ele verdadeiramente é um servo de Deus, um enviado de Cristo Jesus, um ministro do Evangelho de Cristo Jesus. Então vemos aí esse primeiro sinal. Em seguida, a comitiva apostólica, ela é recebida, ela tem a oportunidade, a partir do verso 7, de se hospedar na casa de um chefe ali daquela ilha. E nós vemos, irmãos, que Paulo é recebido por esse homem chamado Públio, é recebido ali por esse homem, foi visitá-lo, né? E aconteceu de que o pai de Públio estava enfermo com um tipo de doença ali, né? Que era uma febre, e que tinha a ver também com algo ali no seu intestino, alguma doença aí, ali comum ali daquela região. E então, percebam que na comitiva apostólica, quem está descrevendo esses fatos é Lucas, que é um médico. E que possivelmente poderíamos pensar assim, olha, veja, que bom, né? Lucas é médico, ele é um auxiliar de Paulo, alguém que vai poder ajudar muito na pregação do Evangelho. E claro, né, ele conhece a arte da medicina, também é ele quem escreve o livro de Lucas e o livro de Atos depois. Mas o fato é que Deus usa Paulo, Deus dá a Paulo esse dom, essa graça, né? Como ele deu aos seus apóstolos, e Paulo também como apóstolo, esse dom de orar pelos enfermos e eles serem curados. E então no verso 8 é dito que Paulo foi visitar o pai de Públio e orando, impondo-lhe as mãos, e o curou. Cristo operou através de Paulo, ele orou. Não é que Paulo, o pessoal não entende, muita gente não entende o dom, os dons, né, apostólicos, o dom de cura. O poder não está em Paulo. Quem cura é Deus. O poder pertence a Deus. Quem cura é Deus. Paulo é um servo de Cristo. É um ministro de Cristo. Então, pelo contexto aí, pelo que vemos aí, ele ora. Então, toda oração é em nome de Jesus. Então, Paulo ora em nome de Jesus, ele impõe as mãos. E aquele homem ali, ele é curado. E isso se espalha, como aconteceu no ministério de Cristo. Quando Jesus fazia uma cura, as pessoas vinham para ser curadas. E ali era uma ilha pequena, né? Os 29 quilômetros ali, o espaço, né? Acho que quadrados. E aquela notícia se espalhou e as pessoas vinham. E todos foram curados. Eles vieram e foram curados. Então, irmãos, percebam que Deus está cumprindo os seus propósitos na vida de Paulo. Em meio às dificuldades, Deus está operando, o seu evangelho está sendo pregado. Deus está operando os seus sinais, os seus milagres.
O reino de Deus está avançando. O nome de Jesus está sendo exaltado. E então Deus está nos conduzindo na história para o nosso destino final, para o seu propósito final para conosco, o seu povo. Então as pessoas vinham a Paulo. Paulo exerceu naquela ilha o seu ministério apostólico, que incluía curar enfermos. Os apóstolos, irmãos, eles pregavam e curavam. E o propósito das curas é que as pessoas viessem ouvir a palavra. Esse é o propósito das curas. É ser uma credencial de que aquele homem, de fato, era um apóstolo de Cristo Jesus. Que o que ele estava pregando não era dele, mas ele era um mensageiro, um arauto de Cristo Jesus. E nós vemos no verso 10 que os habitantes da ilha manifestam grande gratidão. E o texto diz que eles nos distinguiram com honrarias. E quando eles entraram no barco, eles supriram as necessidades. A gratidão, fruto. Não é dito que ficou uma igreja ali, não é dito exatamente um relato específico de conversões. Mas, irmãos, nós não tem como pensar na vida de Paulo sem crer que ele estava pregando, aproveitando as oportunidades, curando, anunciando o nome de Jesus, anunciando o evangelho aos perdidos, aos pagãos. Então nós cremos que Deus usou todas essas circunstâncias para que o reino de Deus avançasse, chegasse a locais inóspitos, distantes, os confins da terra. E aí o texto segue, e finalmente agora, no nosso texto, nós vamos ver Paulo indo em direção a Roma, a cidade imperial. Encontrando os romanos, que nós vemos na carta aos romanos, que Paulo disse que orava constantemente, desejando ir ter com aqueles irmãos. Do verso 11 em diante é dito: ao cabo de 3 meses embarcamos num navio alexandrino, que invernara na ilha e tinha por emblema Dióscuros. Tocando em Siracusa, ficamos ali 3 dias, donde bordejamos, chegamos a Régio. No dia seguinte, tendo soprado o vento sul, em 2 dias chegamos a Puteoli, um porto próximo de Roma. Puteoli. E haviam crentes ali, cristãos ali, em Roma também. Não foi Paulo que plantou a igreja de Roma. Paulo escreve aos romanos, já tinha uma igreja ali. Talvez Pedro, ou então alguns judeus convertidos que foram ali. E lá em Puteoli nós vemos que haviam crentes, irmãos, que pediram que Paulo ficasse ali 7 dias. Imagine, irmãos, a alegria daqueles crentes, poder ter Paulo ali no dia do Senhor pregando para eles. E depois o texto diz que eles foram para Roma, e tendo ali os irmãos ouvido as notícias nossas, vieram ao nosso encontro. Os de Puteoli mandaram notícias para Roma, dizendo: Paulo está chegando aí, o apóstolo Paulo. E os irmãos vieram ao encontro de Paulo, até a praça de Ápio e as 3 vendas, e vendo-os Paulo, deu por isso graças a Deus e sentiu-se mais animado. Então, finalmente, irmãos, Paulo chega a Roma e ninguém pode impedi-lo. Ninguém pode impedi-lo. Deus esteve com ele, Cristo cumpriu a sua palavra. Ele chegou a Roma para glorificar a Cristo ali também, em meio às dificuldades, em meio às tormentas, os problemas. Deus cumpriu a sua palavra, a Paulo, ao seu servo. Então, meus irmãos, nós podemos aplicar isto às nossas vidas, percebendo o propósito de Deus, o modo como Ele nos preserva, como Ele preservou aqueles tripulantes do navio, os sustentou na ilha de Malta, providenciou hospitalidade de bárbaros,
pessoas que não lhes conheciam, e era um número grande, quase 300 pessoas. E nós vemos como, onde o Paulo ia, Deus abria portas para a pregação do Evangelho. Em meio às dificuldades, problemas, Deus o sustentou, Deus abriu portas, Deus abençoou o seu servo. E nós vemos Paulo, irmãos, como um discípulo fiel de Cristo, tomando a sua cruz. Vemos ele acostumado, como ele diz em Filipenses, nós vemos Paulo acostumado a passar por todo tipo de circunstâncias, estando exaltado, estando humilhado, mas nunca deixando de cumprir a sua missão, nunca de seguir avante para o seu alvo, que é Cristo Jesus. Nós vemos a constância deste homem no meio do mar, o mar agitado, vários dias, as pessoas desesperadas, perderam a esperança da vida, e Paulo ali pregando a Cristo, cumprindo a sua missão. Nós vemos também aqui, nesse texto, da parte desses bárbaros, podemos ver aí, um sinal do que, segundo a Bíblia, nós podemos chamar um exemplo de bondade pura, porque Jesus disse assim: quando você for dar um banquete, não chame alguém que pode lhe chamar de novo de volta, não. Porque você vai ser tentado. Quando você faz um bem a alguém esperando receber de volta, você não está fazendo um bem verdadeiro, porque você está esperando o troco. Você está fazendo bem a si mesmo, que você faz o bem a outro esperando que ele lhe retribua. Mas aqui esses bárbaros, veja a graça de Deus, né? Agindo até naqueles que não conhecem a Cristo. Deus pode fazer isso pelo bem da sua igreja, dos seus eleitos. Eles acolheram e cuidaram de pessoas que não tinham mais nada, vieram de um naufrágio. Não podiam nem pagar. Podiam nem pagar pela sua estadia ali. Então nós vemos um exemplo de bondade pura. Porque aqueles náufragos eram pessoas verdadeiramente necessitadas, não tinham nada. Totalmente dependentes. E eles fazem o bem, aqueles náufragos, e eles recebem um bem. Deus não deve nada a ninguém, irmãos. Até um copo d'água que é dado para um mensageiro de Cristo, vai ter galardão. Deus não fica devendo a ninguém. Não se preocupe não, que Deus não deve nada a ninguém. E esses que receberam tão bem, Paulo e os outros, receberam curas. O evangelho chegou ali. Deus usou o seu servo grandemente ali naquele lugar. Nós vemos então que Paulo é instrumento de Deus aí para retribuir este bem, operando milagres, sinais, anunciando a Cristo entre aqueles bárbaros. Nós vemos também, irmãos, como já falamos na exposição, podemos ver aí como os homens, mesmo os que não têm o conhecimento bíblico, há um conhecimento natural de que há uma justiça no mundo operando. Que Deus ele se ira contra o mal. E geralmente quando as pessoas veem alguém sofrendo, em alguma medida, as pessoas dizem: olha, essa pessoa fez alguma coisa contra Deus, algum pecado. Quando alguma tragédia acontece na vida de alguém, só que você generalizar isso é uma fé superficial. Você dizer que todas as pessoas que estão sofrendo é algum castigo de Deus, nós devemos ter muito cuidado. Porque nós sabemos que a punição de Deus, o juízo de Deus, ele não é completo neste mundo. Existe um juízo final, uma condenação eterna. Nós sabemos que o único lugar onde vemos o juízo perfeito de Deus foi na cruz de Cristo. Ali sim, o santo, padeceu em nosso lugar, sofreu o inferno em nosso lugar na cruz. E nós sabemos que nem todas as aflições que os santos sofrem são punições.
Mas Deus permite os problemas, as dificuldades na nossa vida, o sofrimento, para nos aperfeiçoar. Veja o caso de Jó. Ele era temente a Deus, ele era um homem fiel. Os amigos de Jó diziam: ó, Jó, te arrepende. Está em pecado, Jó. É mais ou menos o que essas pessoas aqui disseram: esse Paulo aí deve ser um assassino mesmo. Então, irmãos, nós devemos nos acautelar dos julgamentos precipitados, das circunstâncias alheias. Principalmente se você não conhece. Aquele povo nem sabia quem era Paulo. Estava dizendo que ele era assassino. E principalmente quando não sabemos o desfecho final, eles não esperaram. Eles fizeram um julgamento, aí não esperaram. Aí agora Paulo não morreu, aí é um Deus. Então nós devemos ter muito cuidado com julgamentos carnais e temerários. Mas nós devemos ver aqui que até os bárbaros, até os que não têm a Bíblia, eles têm noção de que o assassinato é um crime hediondo. Eles têm noção de que há uma justiça na terra, operando, uma justiça que vem do alto. Mas, infelizmente, eles se inclinam para a superstição e para a idolatria. E nós vemos também, como já vimos no texto, que Paulo ora, mas volta a dizer: quem curou foi Deus. Quem curou, Paulo impôs as mãos, Paulo orou, mas a cura pertence ao Senhor. Agradou ao Senhor usar o seu servo com esse sinal para a glória de Cristo, para o bem de Paulo. E aí, irmãos, nós vemos algo maravilhoso, que Paulo, veja a preservação de Deus na vida de Paulo. Ele chega na ilha só com a roupa do corpo, todo molhado, com frio, sem nada. Ele e os seus ali. E quando ele sai dali, ele foi distinguido, honrado, e os malteses puseram a bordo tudo o que era necessário. Nada faltou ao seu servo. O que era necessário foi suprido para prosseguir a sua viagem. Irmãos, é maravilhoso, é extraordinário vermos a mão de Deus, o cuidado de Deus, a provisão de Deus, sustentando, abençoando. O que cabe a nós, irmãos, como igreja, é sermos fiéis a Cristo, cumprirmos a sua comissão, aquilo que Ele tem nos chamado a fazer, anunciar o Evangelho, ser fiéis a Deus no cumprimento da missão. E Deus vai cumprir os seus planos na vida da sua igreja, nas nossas vidas. Isso não quer dizer que não vai haver problemas, dificuldades, altos e baixos, crises. Mas nós podemos saber, irmãos, que Deus irá se manter fiel. Então, em meio a essa pandemia, em meio a tanta tragédia, que não é só o problema do vírus, nós já somos de um país difícil, onde a criminalidade, a corrupção já estava aí. Nós, irmãos, podemos cumprir a nossa missão como igreja, como servos de Deus. Não nos deixar vencer pelo medo, pela incredulidade. Não nos afastar da missão, da grande comissão, daquilo que Deus tem nos confiado como igreja. Não temer, irmãos, aos homens, mas seguir sendo fiéis a Cristo, porque Ele vai cumprir os seus propósitos, Ele vai nos sustentar, nos guardar, nos proteger. Não nos proteger, talvez do jeito que achemos, que é a proteção, mas do jeito que for necessário, que Ele quiser, e que for para a glória dEle. Então, que possamos olhar para Cristo, Ele está presente com o seu povo. Ele prometeu nos guardar, nos livrar, nos conduzir em vitória. Então, sejamos fiéis. Deus possa nos abençoar como igreja, que sejamos um povo fiel, crente, corajoso,
né? Que possamos seguir ao nosso Senhor e saber que Ele irá cumprir todas as suas promessas e os seus propósitos para conosco. Que Deus nos abençoe, que Ele nos dê da sua graça. Amém. Irmãos, abra a palavra do Senhor mais uma vez, a santa palavra de Deus na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Primeiro aos Coríntios, capítulo 11, 1 Coríntios 11, nos preparando para a ceia do Senhor. 1 Coríntios 11, a partir do verso 23. A palavra do nosso Deus nos diz assim, irmãos. 1 Coríntios 11, a partir do verso 23. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que eu beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Por isso, aquele que comer o pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Meus irmãos, nós já ouvimos a palavra de Deus e o sacramento, ele é uma ordenança, também está vinculado à palavra. Nós vamos orar, nos preparando para o sacramento, pedindo também a Deus que aplique a sua palavra aos nossos corações. Mas, irmãos, algumas instruções antes. Nós, hoje, no Novo Testamento, nós não temos mais aqueles sacrifícios, porque Jesus é o Cordeiro, Ele é o sacerdote e a oferta, e Ele já ofereceu a si mesmo. A nossa salvação, ela é histórica, ela já aconteceu no tempo, Jesus já morreu por nós, Ele já ressuscitou, Ele está à destra do Pai. O seu sacrifício já foi feito e foi consumado na cruz do Calvário. Então, o que nós temos hoje é a mesa, né? E aí nós temos o pão representando a sua carne, o vinho representando o seu sangue, e nos apontando para o fato que, por meio de Cristo, nós temos comunhão com Deus. Ele nos aceita pelos méritos de Cristo, nos aceita de modo favorável. Então, nós podemos nos alegrar diante dele, mas participar também do sacramento com autoexame, com contrição, pedindo perdão a Deus, não olhando para o pecado do outro, olhando para o nosso próprio pecado, reconhecendo, irmãos, somos pecadores, meditando, pedindo perdão a Deus, deixando de achar que o nosso problema são os outros, ou é a pandemia, o mundo que está ao redor, que é o que infelizmente nós vemos as pessoas sofrendo, mas é isso que acontece, as pessoas estão desnorteadas. Elas estão distantes do Evangelho. O nosso problema é o nosso coração, somos nós mesmos, nosso pecado. E esse problema foi tratado, resolvido na cruz do Calvário. Então esse é o momento de pedirmos a Deus misericórdia, perdão, que Ele nos dê graça, que Ele nos fortaleça, para que possamos andar de modo fiel a Ele, na medida do possível, que possamos ter graça para uma melhor obediência. Então vamos orar, antes de convidar aqui os presbíteros que vão nos ajudar, vamos orar mais uma vez. Senhor, eis-nos aqui diante da Tua palavra, que foi pregada também à mesa, diante dos nossos olhos, os sacramentos.
que é uma ordenança do Senhor que nos prega, é uma pregação visível de Cristo Jesus, que ele já morreu, já veio, não é necessário mais sangue, mas o Senhor instituiu o pão, o vinho, que representam, ó Deus, essa provisão espiritual para nós, para saciar a nossa alma, para nos alimentar com a verdadeira comida, a verdadeira bebida. Ó Deus, aplica a tua palavra aos nossos corações, alimenta os nossos corações com a tua palavra. E também, ó Deus, por meio desse sacramento, também que o Senhor esteja com teu Espírito, nos alimentando, nos fortalecendo, nos concedendo graça, ó Deus, nos dá a participar de modo digno dessa mesa e aplica tuas graças ao nosso coração, santifica, ó Deus, o teu povo. Dá-nos as tuas bênçãos espirituais, é o que pedimos, oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu convido os presbíteros que venham à frente, que irão nos ajudar. Meus irmãos, nós já oramos e estamos aqui diante dos elementos, então vamos participar, né? Então essa mesa é do Senhor, ela não é, nossa igreja, ela não é, de modo geral, adepta à ceia restrita, né? Então a mesa não é da nossa denominação, ela é a mesa de Cristo. Então nós entendemos que se você é crente, você não é dessa igreja, mas é membro de uma igreja, você foi batizado, está em plena comunhão com a sua igreja, e você, porventura, está aqui nesta noite, você pode e deve participar desse sacramento com autoexame, refletindo, discernindo o corpo e o sangue do Senhor. Se você, por acaso, não é membro de uma igreja genuinamente evangélica, ou de uma igreja evangélica ainda, né? Se você não é membro de uma igreja de Cristo, então você deve orar a Deus, pedir graça, procurar uma igreja fiel a Cristo, a sua palavra. E o meio de entrada na igreja é o batismo, né? A profissão de fé. Então, se você não é ainda membro de uma igreja, você deve buscar primeiro, então, fazer parte do corpo de Cristo, né? Porque, de fato, nós, como povo de Deus, somos o povo da aliança, e participamos do pão e do vinho. Então é necessário estar na aliança, né? E não há como você estar na aliança sem você fazer parte do povo de Deus, da igreja. E claro, a igreja de Cristo não é apenas a nossa, mas a igreja de Cristo é em todo lugar onde o evangelho é pregado com fidelidade, onde Cristo é pregado, a pura palavra de Deus, os sacramentos corretamente administrados, né, o batismo e a ceia, a disciplina eclesiástica. Então, toda igreja fiel ao Evangelho, que faz isso que estamos fazendo aqui de modo fiel, a ministração dos sacramentos e a disciplina, essa igreja é uma igreja de Cristo. Cristo reina ali, Cristo é o cabeça desta igreja. Então, nós cremos que pela graça somos uma igreja fiel, né? Então você deve também estar fazendo esse exame, né? Se você está unido à igreja de Cristo. Então, irmãos, vamos participar do primeiro elemento, o pão. O Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, ele tomou o pão, ele partiu, o deu aos discípulos, dizendo: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Então nós vamos participar do primeiro elemento, o pão, que representa o corpo do Senhor que foi moído em nosso lugar. Ao Pai agradou moê-lo para a nossa redenção, para a nossa salvação. Então tomai e comei, isto é o meu corpo. Tomai e comei, isto é o meu corpo. Tomai e comei, isto é o meu corpo.
Ele é Senhor sobre a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades, Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra, pois foi do agrado de Deus que tudo Ele tenha supremacia. Algum irmão ou irmã foi omitido do primeiro elemento, o pão? Se não, vamos participar do segundo elemento, o vinho. Irmãos, o Senhor Jesus Cristo, na noite que foi traído, ele também tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto em memória de mim. Então nós vamos participar desse elemento que representa o sangue de Cristo, a sua vida derramada por nós na cruz do Calvário, o seu sangue puro, imaculado, entregue por nós pecadores indignos. Então, tomai e bebei, isto é o meu sangue. Tomai e bebei, isto é o meu sangue. Tomai e bebei, isto é o meu sangue. Já não há mais nada que a Ele não pertença, e tudo existe em graça. Cantemos sim, já não há mais nada que a Ele não pertença, e tudo existe em graça. Cantemos sim. Irmãos, obedecemos pela graça de Deus a ordenança do Senhor, com alegria, né? Nós podemos participar desses elementos e poder nos alimentar espiritualmente da palavra e poder buscar a graça de Cristo. Eu vou pedir para o nosso irmão presbítero Isvanildo que ore agradecendo a Deus por esse instante. Irmãos, nós vamos cantar mais um hino e depois faremos a oração final, né? Impetrarei a bênção apostólica e entoaremos o tríplice amém. Então vamos adorar o Senhor com mais um hino. Amém. Fiquemos de pé.
para cantarmos o hino de número 177. Hino de número 177. Firme nas promessas. Cantemos ao Senhor. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador. Fico pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu Mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas hei de trabalhar, tendo o Verbo eterno sempre a me amparar. Mesmo em tempestade ou sem vacilar, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu Mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas sempre vejo assim, purificação no sangue para mim. Plena liberdade já desfruto, enfim, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu Mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado sempre à sua cruz. Cada dia mais me alegro em sua luz, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu Mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Senhor nosso Deus e Pai, queremos te bendizer por esse momento solene diante do Senhor, pela adoração, ó Deus, que podemos prestar a Ti, que o Senhor possa, por graça, receber o culto, a adoração do Teu povo. Ó Deus, aperfeiçoa, ó Deus, este culto. Sabemos que somos pecadores, o que fazemos não é perfeito, mas que o Senhor nos receba por meio do Filho e que o Senhor possa, ó Pai, por bondade, se agradar, ó Deus, e abençoar o Teu povo e derramar o Teu favor, ó Deus, na vida da Tua igreja, em cada família. Ó Deus, perdoa-nos, como já oramos durante todo o culto, santifica-nos, dá-nos a Tua graça, dá-nos andar com o Senhor todos os dias. Abençoa essa semana, ó Deus, de atividades, abençoa cada família, cada lar, cada vocação, cada trabalho. Ó Deus, cada pai de família, cada mãe, cada filho, cada senhor, cada senhora de idade, que o Senhor esteja sustentando, guardando e abençoando o Teu povo, cumprindo as Tuas promessas, ó Pai, na vida de cada um. E assim pedimos a Tua bênção sobre o nosso viver, sobre as nossas vidas. Pedimos por essa igreja, venha o Teu reino aqui, por essa cidade,
Abençoa o prefeito, os vereadores, as autoridades. Ó Deus, sustenta a economia aqui desta cidade, do nosso estado, do Brasil. Por amor do teu nome e do teu povo, ó Pai, também traz solução, ó Deus, para essa crise. Que o Senhor possa intervir, ó Deus, com justiça, com o teu cuidado, com a tua preservação, ó Deus, para o teu povo, com livramentos que vêm do alto, ó Deus. Nós esperamos no Senhor. Assim, toma em tuas mãos, ó Pai, a tua igreja, e também pedimos especialmente aqui pelos que sofrem, pelos que têm padecido, pedimos pela tia, ó Deus, das meninas, por Maria que está ali sofrendo, ó Pai, na sua saúde. Tem misericórdia dela, ó Pai, que o Senhor contemple segundo a tua misericórdia. Também a família de irmã Emily, ó Deus, nesse acidente com o seu filho. E sabemos, ó Deus, de muitas causas que o teu povo tem orado, que o Senhor possa derramar graça, ouvir as orações da tua igreja, que o Senhor possa entrar, ó Deus, com misericórdia, com teu cuidado, e manifestar, ó Deus, como o Senhor fez na vida de Paulo ali, operando cura e podendo trazer glória ao nome de Cristo. Também, ó Deus, opera os teus grandes feitos nos nossos dias, na vida do teu povo, dos nossos entes queridos, o teu cuidado. Cumpre os teus propósitos, ó Pai, nas nossas vidas e também dos nossos familiares, e que possamos ver a tua boa mão sobre a vida de cada um, por bondade do Senhor. Assim nos leva em paz, nos dá uma semana de paz, nos guarda, nos protege, nos livra do maligno, e não deixa faltar coisa alguma ao teu povo, enquanto estamos aqui buscando o teu reino em primeiro lugar, que o Senhor possa acrescentar, ó Deus, adicionar, acrescentar todas as nossas necessidades, sendo supridas para a glória do nome do Senhor. Toma em tuas mãos, assim, todo o teu povo, nos abençoa, é o que pedimos, oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Agora, irmãos, ide em paz, que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Deus homem, seja sobre cada um de vós, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão, as consolações do Espírito Santo de Deus, seja sobre todos vós e sobre todo o povo de Deus espalhado por toda a terra. Poder sentar, irmãos. Irmãos, nós encerramos esse momento de adoração, né? Estamos aí ainda nesse período de toque de recolher, por isso começamos às 5 horas. O trabalho às vezes tem algum atraso. Geralmente quando temos ceia, nos delongamos um pouco mais mesmo, né? Então agora vai dar 7 horas, mas ainda não há problema. O toque de recolher ele é a partir das 8, então não há dificuldade. Nós temos esse distanciamento, né, o uso de máscaras também, como os irmãos têm feito, e o trabalho então está caminhando normalmente pela manhã às 9h30, a escola bíblica, às 5 da tarde o culto público, na semana, apenas na quinta, estamos aqui para o estudo, né, que estamos